Em um tempo de grande sofrimento, quando o povo de Deus estava preso no cativeiro, um Salvador se ergueria, escolhido para desafiar o maior império da terra. Ele viria de um berço humilde, mas carregaria o peso da promessa divina. Este é o começo da história de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar Israel e enfrentar o poder do Egito. O povo de Israel vivia em escravidão no Egito, trabalhando sob a opressão de um faraó que não conhecia José, nem a grandeza que Israel um dia teve. O Egito, uma nação poderosa e temida, agora se tornara o carcereiro de um povo escolhido. Eles, que um dia foram abençoados, agora sofriam sob o peso da escravidão. A Bíblia descreve a situação terrível no livro de Êxodo, capítulo 1. E o rei do Egito disse às suas parteiras: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, vede o sexo da criança. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viverá. As ordens de Faraó eram claras e cruéis: matar todos os meninos hebreus para reduzir a população de Israel. Ele temia que eles se tornassem fortes demais e se rebelassem contra seu domínio. O povo de Israel, já sofrendo no cativeiro, agora via sua próxima geração sendo ameaçada de extinção. Mas mesmo em meio a toda essa dor e desespero, Deus já estava preparando um plano grandioso. Ele não se esqueceria de seu povo. Algo extraordinário estava para acontecer. Naquela época sombria, um bebê foi escondido entre os juncos e as palmeiras do Egito, um bebê destinado a mudar para sempre a história do povo de Israel. O nome dele seria Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede, foi uma mulher de fé e coragem, e desafiou as ordens diretas de Faraó. Ela escondeu o pequeno Moisés por 3 meses, protegendo-o com um amor profundo e arriscando a própria vida. Mas, quando os dias de esconderijo estavam acabando, Joquebede sabia que precisava tomar uma decisão difícil e ousada. Com o coração apertado, ela teceu uma cesta de junco, impermeabilizou com betume e pinche e a colocou nas águas do rio Nilo, o mesmo rio onde Faraó mandava lançar os bebês hebreus. Era um ato de fé desesperado, confiando a vida de seu filho a Deus. O destino de Moisés estava agora, literalmente, nas mãos de Deus. E foi então que o milagre aconteceu. Quando a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, ela encontrou a cesta. A Bíblia nos diz: e viu a filha de Faraó o menino, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele, e disse: este é dos hebreus. Foi um momento divino. A filha de Faraó não apenas encontrou Moisés, mas o adotou, criando-o como um príncipe do Egito. E num plano perfeito, Joquebede, sua própria mãe, foi chamada para amamentar Moisés e cuidar dele em seus primeiros anos. Deus estava silenciosamente trabalhando nos bastidores, preparando cada detalhe. Moisés cresceu na corte egípcia, vivendo como um príncipe, com todo o luxo, educação e treinamento militar que o Império do Egito poderia oferecer. Ele aprendeu a ler, a escrever, e foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Mas, apesar de sua criação real, ele não se esqueceu de suas raízes. Ele sabia que era hebreu, que tinha um povo que sofria diariamente sob o fardo insuportável da escravidão. Um dia, quando Moisés viu um capataz egípcio maltratando brutalmente um hebreu, algo despertou dentro dele. Uma chama de justiça e indignação se acendeu, e ele não conseguiu ficar em silêncio diante daquela injustiça. Num impulso, ele interveio e, defendendo seu irmão hebreu, acabou matando o egípcio. Mas sua ação teve consequências imediatas e graves. A notícia se espalhou, e Faraó soube do assassinato. Moisés foi forçado a fugir para salvar sua vida, deixando para trás toda a sua vida de privilégios. Ele escapou para o deserto de Midian, onde viveu como um fugitivo por muitos anos. Nesse longo exílio, longe do palácio, ele aprendeu a humildade, a paciência e, o mais importante, encontrou Deus de uma maneira que jamais poderia ter imaginado na corte egípcia. Enquanto Moisés pastoreava as ovelhas de seu sogro Jetro, no deserto, ele teve um encontro extraordinário com o próprio Deus. Um momento que mudaria sua vida e o destino de uma nação inteira. No Monte Horebe, um lugar que ficaria conhecido como o Monte de Deus, Moisés viu algo impossível, uma sarça que ardia em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Curioso, ele se aproximou para ver aquela visão maravilhosa. A Bíblia descreve esse momento sagrado. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui, Moisés.
Ao se aproximar da sarça, ouviu a voz de Deus. Ali, Deus se revelou como o Eu Sou, que sou, o Deus eterno, o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse a Moisés, palavras que ecoariam pela eternidade: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Agora, pois, decidi livrá-los. Te enviarei Moisés a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse foi o momento em que Moisés foi oficialmente comissionado por Deus. Ele, um pastor fugitivo, era o homem escolhido para libertar Israel e enfrentar o poder do Egito. Moisés, no entanto, não se sentiu capaz. Ele questionou Deus, duvidou de si mesmo, mas a resposta de Deus foi firme e confortadora: eu serei contigo. Moisés, mesmo diante da chamada divina clara e poderosa, ainda se sentia completamente incapaz de cumprir uma missão tão monumental. Ele estava tomado pelo medo e pela dúvida. Ele questionou Deus dizendo: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele argumentou que não era eloquente, que tinha a boca pesada e a língua pesada. Ele se via como um homem comum, um fugitivo, e não como um libertador. Mas Deus não desiste de Moisés, nem se abala com suas inseguranças. Para fortalecer sua fé, Deus lhe deu sinais milagrosos para provar que ele estaria com ele em cada passo do caminho. Moisés aprendeu que podia transformar seu bastão em uma serpente, e ao pegar ela pela cauda, ela voltava a ser um bastão. Ele viu sua mão ficar leprosa e depois ser restaurada instantaneamente. Deus estava mostrando a Moisés, de forma visual e poderosa, que não importava a sua fraqueza humana, pois seria o poder divino que o capacitaria para a grande missão que estava por vir. Com a certeza divina agora plantada em seu coração, Moisés obedeceu. Ele se despediu de sua família em Midian e retornou ao Egito, o lugar de onde havia fugido. Acompanhado por seu irmão Arão, que Deus designou para ser seu porta-voz, ele foi diretamente até Faraó. Com ousadia, eles entregaram a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor: desde o Israel, deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas a resposta de Faraó foi de puro desprezo e arrogância. Ele respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O coração de Faraó foi endurecido. A batalha de vontades estava prestes a começar. Deus, através de Moisés, estava pronto para trazer pragas e milagres sobre o Egito, para mostrar seu poder incomparável e forçar Faraó a libertar o povo de Israel. Moisés, agora firme e obediente à vontade de Deus, estava preparado para o confronto épico que traria libertação ao povo de Israel. As 10 pragas estavam a caminho, e a jornada de fé de Moisés e de todo o povo hebreu estava apenas começando. A jornada de Moisés, com sua chamada divina e a resistência teimosa do Faraó, levará a um confronto épico de fé, força e milagres. No próximo episódio, você verá como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel com as 10 pragas devastadoras. Inscreva-se no Universo Bíblico, a Bíblia como você nunca viu, do Gênesis ao Apocalipse.